Vamos mais um dia fazer o nosso devocional, irmãos, meus irmãos, amém? Vamos estar meditando lá no livro de Joel, né? A minha Bíblia ela é um pouco mais antiga, mas eu gosto muito dela, né? Eu gosto muito da interpretação dela, né? Tô com essa aqui também dos meus meninos, essa aqui é atualizada, né? É a nova tradução na linguagem de hoje, letra grande. Gosto dela, mas eu olho aqui, sabe, assim, é a que eu me identifico muito, né? Não que aquela ali seja diferente, não. É porque eu tô no velho ainda. Mas eu vou passar pra atualização, amém? Mas eu tô sempre comparando essa com aquela, né? Lá em livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. Vamos começar? Pega a sua Bíblia e vamos mergulhar um pouquinho nas águas do Senhor, amém? Que fala assim: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Olha esse versículo 32. E há de ser que todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Gente, daí onde que aconteceu isso? No livro de Joel, né? Veio aqui a promessa, né, da efusão do Espírito Santo, né, do derramar do Espírito Santo, né? E aqui estava falando, daí foi um grande tempo para chegar, né? E em Atos, né? Daí esse avivamento, esse derramar do Espírito Santo foi porque lá em João Jesus falou, né? Quando ele falou para os discípulos que ele estava indo, né? Mas derramaria sobre ele o Espírito, eles não estariam sozinhos, né? Só que dos 12 discípulos, né? De todos ali que estavam recebendo o Espírito, ele seria multiplicado. Eu me lembro, porque Jesus quando foi ali falar, a hora que o pessoal queria que multiplicasse o peixe, ele multiplicou o peixe, ele multiplicou o pão. Esse peixe representa o quê? O alimento, né? E é a palavra que tem que se multiplicar dentro de nós. Hoje ela representa um alimento, ela se multiplica. E o que multiplica? Como que ela multiplica? Eu estou lendo, eu estou passando por você está passando e ela está se multiplicando. E o pão também, ele é um alimento. Jesus foi lá e multiplicou o pão. Então todas aquelas pessoas foram ali o quê? Transbordando, né, do alimento. O alimento foi assim, muito, né, ao ponto que eles não poderiam nem contar, nem quantos pães, nem quantos peixes, né? Então, Jesus, ele veio para multiplicar. E aqui mostra em Joel que quando fosse derramar o Espírito Santo, ele seria multiplicado. Ele não seria só para alguns, mas para todos aqueles. E há de ver que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Ei, nos restantes que o Senhor chamar, o Senhor está te chamando para viver esse avivamento do Espírito Santo. Daí veio lá em Atos. Daí o que aconteceu em Atos? O pastor pediu para a gente estar meditando em Atos, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? Eu meditei no 1 e no 2 e no 3. Só que no 3 eu preciso ainda terminar ele, né? E tem muito a ver com Joel. Aquilo que aconteceu lá no livro de Joel, né? Aquela promessa lá do livro de Joel, ela veio aqui em Atos. Ela aconteceu aqui no tempo de Atos, que fez aqui, ó.
mas recebereis a virtude, em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que isso aqui nos representa? Ele nos representa multiplicação. Então, assim, o que fala aqui, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, quando há de vir sobre vós, e sereis-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Gente, nós temos sido as testemunhas, né? Em todos os lugares. E esse versículo 8, ele é menos? Ele está diminuindo? Não, ele está multiplicando. Ele é imenso, é multiplicação. É como se fosse multiplicado o peixe e o pão, entendeu? Aqui lá mostrou no alimento físico, mas não, o Senhor queria representar ele agora como um alimento espiritual, que é o Espírito Santo. Jesus trouxe, ele falava muito, né? Ensinava muito com a comida, né? A comida ali era muito usada para ser explicada, por quê? Nós precisávamos entender que a nossa comida espiritual, ela tem uma explicação quando nós alimentamos todos os dias. Então, nós temos essa comparação. E aqui multiplicou. Daí lá no versículo 2 também, em Atos capítulo 2, deixa eu olhar aqui que eu tinha visto aqui. Em Atos capítulo 2, eu vi um versículo aqui, no 44, que fala assim: todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Todos os que criam. Lá, quando multiplicou o pão e o peixe, eles passavam todos a crer, porque eles viram lá. E eles estavam separados? Não, eles estavam todos juntos e em comum. Todos esperando um milagre, querendo um pão, querendo um peixe, querendo um alimento, né? E não é só nisso. Se você for olhar também lá, quando Deus transformou água em vinho, né? Foi muito. Então aqui, todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. Nós precisamos estar em comum, em uma só fé. Amém? Então fala aqui no versículo 4. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? E lá no capítulo 3, né? Tem uma passagem, né? Fala assim, daí já vem uma exortação pra gente ficar alerta, né? Que fala assim, no versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Então a gente precisa escutar o que o Senhor está falando com a gente dentro da palavra. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Todos os profetas anunciou esse dia aqui, de Atos. E praticamente todos os profetas anunciaram também a segunda vinda do Senhor. Todos anunciaram, né? E no versículo 26 fala: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vós desviasse a cada um das vossas maldades. Então o Senhor pede para que nós venhamos desviar das nossas maldades, né? E a gente precisa viver muito como Paulo, né? Se Paulo pregou com os gentios, ele estava pregando no meio de quem? Das pessoas que idolatravam, das pessoas que adoravam outros deuses. Por quê? É Deus que tem poder para transformar, né? Então, se Deus usou Paulo, usou todos ali, né? Todos, né? Deus está nesse tempo chamando todos nós para arrepender, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, né? Arrependei-vos. E aqui no Joel, no capítulo 2, né? Depois no 3, se você for olhar aqui, você vê que depois que todos tiverem esse grande tempo de avivamento, né? Isso está acontecendo porque a hora que houver esse grande avivamento, nós estamos passando por tempo de quebrantamento, de arrependimento, de obedecer, porque nós não temos que falar assim, Deus, porque tudo está acontecendo, é obedecer, né? E quando vier aqui em Joel fala, em Atos,
Quando estiver próximo esse tempo de aquebrantamento, e quando vier esse avivamento sobre toda a carne, né? Assim quando veio sobre Atos, virá sobre nós também um grande avivamento. O que vai acontecer? Nós estamos preparando para a vinda de Jesus, porque Jesus não vem antes de acontecer esse avivamento, né? E então nós precisamos levar a palavra, multiplicar a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Compartilha com muitos, multiplica isso. Cada um, todos vão ler da mesma forma, mas Deus vai edificar cada um de alguma forma, né? É o Senhor que multiplica, é Jesus que multiplicou. E Jesus quer multiplicação, sim, na vida eterna. Jesus quer você. Tem aquela música, né? Não importa o que você fez, não importa, né, de onde você veio, né? Jesus te ama e te conhece, né? Jesus te conhece. Então é tempo, né? É tempo de nós invocar o nome do Senhor. É tempo. Enquanto nós estamos, todos os dias, se a gente acordou e está vivo e a misericórdia do Senhor se renovou, você fala, não, Senhor, é mais um dia, mais um tempo para mim invocar o nome do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, o Senhor está nos chamando, né? Lá em Atos teve aqueles, mas daí ainda ficou a vírgula. E nos restantes que o Senhor chamar? Tinha mais pessoas para serem chamadas, né? E nisso a gente sabe que tinha mais pessoas para ser chamada. Nisso ali, Saulo se transformou em Paulo. Ele foi chamado. Então, foi aumentando, foi multiplicando. De Saulo virando Paulo, quanta multiplicação teve do Evangelho? Né? Pedro, Estevão, quantas multiplicações que teve? Porque Jesus continua fazendo a multiplicação. Ele quer multiplicar em nós, né? O sangue do Senhor Jesus é muito maravilhoso. Por que representa a Santa Ceia? Porque aqui em Atos, né, pastor, também fala da Santa Ceia. Eu até, deixa eu ver aqui, no capítulo 3, fala em Atos, capítulo 2, no versículo 42, fala: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Por que esse pão foi partido? Porque ele tinha que ser multiplicado para cada um, né? E por quê? Na perseveração e nas orações, porque as orações ali na hora do partir do pão, ela estava sendo multiplicada. Eu compartilhando com você, com outro, ela está sendo multiplicada, né? Habitando em comunhão e se multiplicando, né? Então, fala aqui também. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, né? E na comunhão. O Senhor ordena que a gente vive em comunhão, né? Ainda é tempo ainda de estarmos em comunhão. Né? Você tá daí, eu tô daqui, não é a mesma coisa em contato, mas é uma comunhão, né? O Senhor, ele é transformador. O Senhor, igual eu tô aqui, ó, com a minha Bíblia mais antiga aqui, né? Essa aqui é a mais antiga. E eu tô com essa aqui, ó, atualizada. O Senhor está sendo transformado. O Senhor, ele é atualizado. Deus, ele é atualizado. Deus, ele esteve nessa Bíblia. Ele está e ele está aqui, porque o Senhor está sempre nos atualizando, né? E hoje ele está nos atualizando a lidarmos em quê? Esse tempinho. Você daí, eu daqui. O Senhor está em todos os tempos. Eu sempre faço já perguntei, gente, quem fez... o dinheiro é bênçãos ou maldição? O dinheiro é bênçãos. O sexo é bênção ou maldição? O sexo é bênção. Por quê? É criado por Deus. Deus criou o sexo, Deus criou o dinheiro, né? Naqueles tempos a gente vê. E as pessoas de Deus prosperavam com o dinheiro de Deus. E às vezes esse dinheiro que essas pessoas recebiam era dos próprios deuses. Mas não era dos deuses, entre aspas. Era Deus, porque Deus criou o dinheiro. Né? Eles falam que o dinheiro é a raiz de todo mal, falam na palavra, por quê? O dinheiro na mão do homem, ele quis ter poder, ele quis se corromper, ser corrupto, né? Ele quer dar um jeitinho mineiro, um jeitinho aí, o dinheiro. E o sexo? Deus deu sexo para os homens prosperar, para multiplicar os filhos. E o que acontece quando se fala de sexo?
o sexo é bênção, mas na mão do homem ele está acontecendo como? Na mão do homem e da mulher. Está sendo prostituição, está sendo adultério. Essa aí não é Deus, mas o sexo ele é uma bênção, o dinheiro ele é uma bênção. Só que na mão do homem é transformado. O Senhor fez a plantação e deu lá o milho para a gente colher. Mas na mão do homem ele se torna um milho de conserva. Então tudo que o Senhor nos entrega é para prosperar. Não fique achando que o dinheiro é mal. Não, não é uma coisa de maldição. Dinheiro foi uma bênção criada por Senhor. O sexo foi uma bênção criada por Senhor. Deus deixa bem claro. Lá em Jó, ele foi atentado, né? Perdeu tudo. O Senhor depois prosperou ele em quê? Prosperou ele no dinheiro, prosperou ele no sexo, porque ele teve dobro dos filhos, né? Teve mais filhos, então prosperou ele em todas as áreas, né? A mulher e o homem são bênçãos do Senhor, né? Deus criou o homem e a mulher, e se há mudança, se há alguma coisa que não é da nossa vontade, é porque está na mão do homem. O homem quer ter poder para modificar aquilo que Deus ordenou para continuar da forma. Então, assim, igual eu falo, esse mundo não nos pertence. Por quê? As pessoas querem ter o mundo, se transformar. As pessoas querem o dinheiro e se transformar ele para fazer tudo aquilo que não é agrado do Senhor. Gente, vai falar de dinheiro para dizimar na igreja, né? A gente faz às vezes pouco áudios de dízimo, mas na palavra de Deus fala lá, né? O ladrão ele vem para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. E quando o dinheiro está na mão do homem, ele faz isso. E às vezes ele está destruindo o homem com o dinheiro na mão. Não é fazendo ele perder as coisas aqui nesse mundo, não. Às vezes ele está se prosperando, entre aspas. Ele está tendo várias coisas, entre aspas. Mas ele não está vendo as coisas eternas, porque ele está tão bem sucedido aqui na vida financeira, que você acha que quando fala que Jesus vem, ele quer perder essas coisas aqui? Né? Às vezes pra gente mesmo, né? Eu falo, muitas vezes, será que as pessoas querem largar as coisas daqui? Se Deus fala que tudo aqui é temporal, entre aspas, porque o meu coração, a minha alma, o meu espírito e o seu também não é temporal, né? Ele é para ser eterno. Então, né, todas as coisas que estão aqui, né, o dinheiro, tem falado em dinheiro, analisa aí bem, né? Analisa todas essas coisas que o Senhor nos entregou. Ele nos prospera em todas as áreas. Deus às vezes te deu, eu fico observando assim, vou dar um exemplo, meu esposo, né? Já estendi o áudio para outro assunto, hein? Mas assim, meu marido é uma bênção do Senhor na minha vida, amém? Temos nossos dias assim de guerrinha, de briguinha, sim! Todo casal tem, né? Amém? Mas meu marido vai comigo para a igreja. E às vezes eu vejo ele saindo com roupa, eu até falo, ai Renan, não ficou muito bom não, mas você gostou, é? Mas por mim ele pode até de chinelo, de bermuda. Ou é tão bom você olhar do lado seu esposo, tá? E às vezes tem marido que deixou de ir pra igreja porque tinha uma roupa pra sair, a hora que ele ia pôr, a mulher falava, não, bem, não vai com essa roupa não. Gente, não é isso. E a gente vê as coisas assim, mas eu falo assim, eu creio que uma mulher, um homem que tem buscou muito que o seu parceiro estar com ele ou com ela na igreja, se ele chegasse lá, de repente, de chinelo, ou do jeito que ele estivesse vestido ali, você ia dobrar os joelhos e agradecer ao Senhor. Ali você não ia ver o que ele estava vestindo, você ia ver Deus realizando seus pedidos. E acontece muito, você sabia que às vezes muitas pessoas deixam de ir para a igreja pela aparência, né? Deixavam de ir e continua, né? Porque a gente crê que continua, a igreja continua. Mas nós precisamos, né, agradecer. E eu sei também que uma mulher que já orou muito pelo marido, ou um marido que muitos anos não foi para a igreja, e hoje se ele vai, ela nem importa se ele vai de chinela, porque a presença dele é maior, buscar pela vida dele interna é muito melhor do que ficar dando, olhar as coisas temporais, as roupas onde a traça vai destruir, essas coisas, né? Então a gente temos que ver o que é o poder de Deus em nossas vidas.
Nada, nada. Porque se a gente pega muito dinheiro na mão, a gente quer ter o poder do mundo e o mundo não nos pertence. Se a gente pega, se Deus te dá sexo sem a sabedoria, é perigoso você usar ele para formas que não é legal, né? Então tudo tem que ser na sabedoria e inteligência do Senhor, né? Amém? Abraços.